Cuidado que essa massa rende muito. Olha como é que ficou esse pão. Fica maravilhoso. Melhor do que a do panetone. Para esse pão a gente vai usar 400 ml de leite morno, 100 ml de óleo, 4 colheres de sopa de açúcar, meia colher de chá de sal e um pacote de 10 gramas de fermento biológico seco. Eu usei uma colher de sopa e um pouquinho. Vamos usar 2 ovos. Tá vendo que um ovo sempre é maior que o outro? Então aqui eu tenho 600 gramas de farinha de trigo. Aqui tem 4 xícaras de 240 ml a medida. Então aqui tem 600 gramas de farinha de trigo. Vai ser de 650 a 750 gramas de farinha de trigo. Vai depender do tamanho do teu ovo e também vai depender da qualidade da sua farinha. Então, isso eu vou colocar na minha batedeira, mas você também pode fazer na mão, sovar na mão. Como eu tenho uma batedeira, eu vou usar a batedeira, mas também você pode sovar na mão que dá certo. Aí eu vou colocando a farinha de trigo até dar o ponto que eu quero. Primeiro eu vou começar com o líquido, açúcar e o óleo e o fermento. Aí eu vou colocando o ovo e depois a farinha aos poucos. O sal eu vou misturar na farinha. Vou colocar o leite morno, ele tem que ser morno. Como você sabe que o seu leite está morno? Que você coloca o seu dedo e tá uma temperatura boa que você consegue ficar com o dedo. É um leite morninho. Vou colocar o açúcar. Antes de ligar a batedeira, eu vou misturar um pouquinho. Esse processo você pode também fazer do mesmo jeito na mão. Só que na mão, quando você for sovar, colocando a farinha, vai demorar mais um pouquinho. Na batedeira, uns 5 minutos. Agora o fermento. E vou mexer para dissolver um pouco o fermento, antes de começar a colocar os outros meus ingredientes. Esse aqui, eu não vou fazer aquela esponja para esperar um pouquinho, não. Esse eu já vou colocando os ingredientes já. Agora eu vou colocar o óleo. E em seguida eu vou colocar uns 2 ovos. Vou dissolver bem antes de colocar a farinha. Esse processo você vai fazer também na sua mão. Eu vou colocar a metade da farinha. Vou dar uma mexidinha aqui. E depois eu vou colocar o restante da minha farinha. Como eu falei que aqui tem 600 gramas, eu vou colocar tudo. E depois, conforme eu vou sovando, eu vou ver como é que tá a consistência, o ponto. E você faz isso do mesmo jeito que quando você estiver fazendo na mão. Coloca 600 gramas e depois vai colocando a farinha aos poucos. Coloquei a outra metade e agora eu vou colocar meia colher de chá de sal. O sal tem que colocar assim, porque se você misturar junto com o fermento, vai tirar a reação do fermento. Eu vou mexer um pouquinho aqui e vou ligar minha batedeira. Ó, eu tô batendo na mão ainda, não liguei a batedeira ainda para você ver. Esse pão não é um pão mole igual aquele outro, não. Então, ele vai abrir a massa. Então, aqui tem 600 gramas, que é equivalente a 4 xícaras de 240. Ó, ela não tá ainda do jeito para sovar. Eu vou colocar mais uma xícara, que é mais 150 gramas. Eu já peneirei e vou colocar. Vou mexer aqui
e vou ligar minha batedeira. Então aqui tem 750 gramas já de farinha de trigo. Como eu falei, vai depender da farinha e do tamanho do ovo. Ó, eu ainda não liguei a batedeira, vou te mostrar porque ela já tá difícil para eu mexer com a colher. Então eu teria que botar a mão na massa e observando. Agora eu vou bater, vou ligar minha batedeira. Ela tá puxando já, mas eu vou deixar mais 2 minutinhos batendo. Ó, o fermento já tá trabalhando. Ó, depois eu vou botar a mão e vou te mostrar. Ó, tirei o... Como é que ela tá? Ó, vou colocar minha mão pra você ver. Ó. Ela tá bem. Ela não tá muito mole, mas também não tá aquela massa dura. Eu vou colocar ela na bancada, vou jogar um pouquinho de farinha ali e vou te mostrar com a mão, se você for fazer sua massa na mão. Ó, na mão você vai botar farinha e vai fazendo esse processo assim, ó, pra dentro e pra fora, tá vendo? Até a sua massa ficar assim, ó, tá vendo? Ó, como é que ela tá. Não é uma massa muito dura, mas também não é mole não. Porque você vai poder abrir depois e passar o rolo. Então você sempre vai fazendo assim pra dentro e fazendo assim quando você for fazer na mão. Aí, ó, você vai fazendo assim, de dentro pra fora. Eu vou deixar assim e vou colocar de novo na vasilha para ela crescer. Eu vou esperar dobrar de volume. Ó, eu limpei a minha vasilha, eu vou jogar. Você pode jogar também um pouquinho de farinha de trigo. E depois colocar a sua massa dentro, assim. E dar uma ajeitadinha. Ó, como é que a massa ficou maravilhosa. Eu ajeitei assim, agora eu vou colocar um plástico e um pano e vou deixar descansar mais ou menos 50 minutos a 1 hora, depende se tá muito calor, até dobrar o tamanho, o volume. Coloquei o plástico, agora eu vou colocar o pano. Eu vou marcar 40 minutos e depois eu vou olhar. Se dobrou o tamanho, aí eu termino de montar meu pão. Se não, eu vou esperar mais um pouco. Mas eu vou marcar 40 minutos. Ó, depois de 50 minutos fui olhar, olha como cresceu. Aqui tava muito calor. Então, se tiver muito calor, ela vai crescer crescer rapidinho. Mas se tiver frio, pode ser que demore mais um pouquinho. Agora eu vou tirar a raspa de uma laranja. Você não pega a parte do bagaço não, você tira só por cima, assim, ó, desse jeito. Ó. Eu tenho passas, frutas secas. Eu vou usar em 2 partes da minha massa. Eu vou dividir a massa em 2 partes. Olha como é que ela cresceu. Essa massa fica maravilhosa. E ficou melhor do que o panetone.
O marido adorou e falou, ficou melhor do que os panetones que você fez no Natal. E olha que os meus panetones ficaram bons mesmo. Tem a receita aí no meu canal. Mas essa massa aí que levou leite, levou 2 ovos, ficou tudo de bom. Além de o ovo é proteína, né? Ó, você não tira o ar todo da sua massa, não. Só faz assim, dá uma ajeitadinha, para você dividir ela em 2 partes, que a gente vai dividir em 2 partes. Esse é um jeito diferente de fazer esse pão doce. Eu adorei essa técnica porque faz o seu pão crescer muito. A minha forma ela é bem alta, mas eu não achei que fosse crescer tanto assim. Não sei se é por causa do calor, é a farinha. Sei que ela cresceu mais do que o normal. Então, o que eu aconselho a você fazer? Quando você for fazer, você faz desse jeito e usa 2 formas de bolo ou de pão que você tiver aí. Não faz igual eu fiz numa só, não, porque ela cresceu muito. Mas ficou maravilhoso, ficou muito bom. Mas você fazendo em 2 formas, ela vai crescer bem, vai ter mais espaço e você vai ter 2 pães. Aí você bota a farinha e ajeita a sua massa, que você vai abrir a massa no formato retangular. Não precisa abrir muito, não. Você abre um tamanho mais ou menos, ó, desse tamanho assim, ó, que eu fiz. Você vira a massa, porque aí fica mais lisinha, né? Quando você passa o rolo novamente. Se você não tiver rolo, você usa um cano, usa criatividade. Aí tem 70 gramas de manteiga. Você vai passar a metade dessa manteiga aí, nessa metade da massa. Passa nela toda. Ó, fica assim. E depois você vai usar frutas secas. Primeiro você coloca raspa de laranja. As frutas secas, a quantidade é a gosto. Eu tinha um pouco que sobrou do meu Natal ainda, eu usei um pouco. E passas também. Se você tiver nozes, você usa também, fica bom. Eu não coloquei nozes porque meu marido não gosta, mas fica opcional. Da próxima vez, a metade eu vou usar com nozes. Aí eu estou usando 2 colheres de sopa de açúcar. Aí eu estou colocando uma e vou deixar uma para outra massa. Esse é o detalhezinho da massa, é como você enrola. Primeiro você vai enrolar esse desse jeito. E a segunda massa tem um segredinho que você vai ver aí depois que enrolar esse daí. É só você enrolar como se fosse um rocambole, ó, e ajeitando assim as laterais. Enrola com cuidado para não rasgar a sua massa por causa das frutas secas. Então, é uma massa muito macia, delicada, mas fácil de trabalhar. Ó, aí você vai pegar essa massa aí e vai deixar num canto reservado. Você dá uma fechadinha direita, se ela estiver abrindo. Gruda um pouquinho mais o meio. E reserva. Agora a outra parte, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai abrir, vai botar a manteiga, as passas, mas no finalzinho tem a diferença do que você vai fazer. Ó, preste atenção nos detalhes. Esse é o detalhe. Olha, você vai pegar aquele que você enrolou primeiro, vai colocar em cima desse. Aí depois que você vai enrolar. Você fazendo isso, o seu pão, ele vai ter mais ar, ele vai ter mais espaço para crescer a sua massa, o seu pão, e vai ficar mais em camadas. Por isso que ele fica tão fofinho e cresce bastante. E tem outro detalhezinho também desse pão, o jeito de fazer, porque não vai ficar só isso.
Ó, esse é o detalhe, você corta o seu pão. Da próxima vez que eu fizer, eu vou fazer do jeito, vou cortar esse assim, mas eu vou colocar separado, uma parte em uma e uma parte no outra. Mas assim, ó, você vai enrolar ele só. Ó, desse jeito. Eu enrolei dos dois lados porque eu queria fazer um pouco diferente. Mas você pode emendar ele um no outro, a roda. Ou também cortar aí no meio e fazer 2 pães. Da próxima vez eu vou fazer assim. Vou cortar no meio e vou fazer 2. Aí coloca... Essa minha forma, ela é muito alta, mas ele cresceu muito. Eu untei ela, né? E coloquei o meu pão. Deixei crescer mais meia hora. Você tampa e deixa crescer mais meia hora. Ó, tá vendo o tamanho que ele tá, né? Olha como ele cresceu. Essa massa cresce muito e depois que vai no forno, cresce mais ainda. Por isso que eu aconselho a você colocar em 2 formas. Agora você passa leite por cima para dar aquela corzinha, e o forno ele tem que estar 15 minutos pré-aquecido. Então, depois que estiver bem quente, aí você bota no forno pré-aquecido a 200 graus. Vai depender do teu forno. O meu demorou 50 minutos. Aí você vai ver, você pode até enfiar a faca para ver se lá embaixo está bem assado. Olha como é que ele ficou. Nossa, você não dá vontade de parar de comer, porque ele ficou muito fofo. Olha como é que ele ficou, as camadas. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, compartilha com aquela sua amiga que adora um pão doce. Você usa o seu material que você tem em casa. Olha, até o próximo vídeo, se Deus quiser.